amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Seu poder, maravilhas de amor, Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou. Seu poder, maravilhas de amor, só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, deixa eu falar para você a respeito aqui da nossa programação.
Sempre existem pessoas que acompanham pela primeira vez e tomam conhecimento do canal. Bom, eu quero dizer para você que nós temos aqui uma programação de segunda a sexta, sempre ao vivo, de segunda a sexta, e inicia à meia-noite, horário de Lisboa, 8 horas da noite, horário da Argentina, 8 horas da noite, horário do Brasil. Isso de segunda a sexta, tá? E de segunda a sexta também nós temos um vídeo, uma mensagem que vai ao ar como estreia, né? 4 horas da tarde, horário de Lisboa, meio-dia, horário da Argentina, meio-dia, horário do Brasil. E no domingo, sábado nós não temos vídeos, e no domingo nós temos a Igreja em Casa, que acontece às 10 horas da manhã, horário de Lisboa, e 6 da manhã, horário de Argentina e Brasil, tá bom? E aqui nós fazemos um trabalho independente, nós não estamos ligados a nenhuma instituição religiosa, não pertencemos a nenhuma denominação, fazemos um trabalho independente. E as pessoas que querem contribuir, ajudar esse trabalho, elas podem fazer, por exemplo, se tornando um membro do canal. A pessoa pode se tornar um membro, um apoiador do canal. O próprio YouTube disponibiliza esta ferramenta para que a pessoa se torne membro do canal. A pessoa também pode contribuir através do Superchat, quando nós estamos aqui ao vivo. Ela pode fazer uma contribuição direto através do Superchat, ou então, como algumas pessoas fazem, elas ajudam através do Pix. Você que é do Brasil, nós temos aí esse Pix, e as pessoas, elas então fazem as suas contribuições de acordo com aquilo que elas desejarem, de acordo com aquilo que elas quiserem e também quando elas quiserem, tá bom? E nós, veja só, durante muitos anos da minha vida, e acredito aqui da vida também de muitos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós pertencíamos a uma tradição religiosa. E nessa tradição religiosa não nos era ensinado, né, não nos ensinavam o que realmente nós precisávamos aprender, por exemplo, a respeito da lei e a respeito da graça de Cristo. E quando nós falamos de leis, nós estamos falando das leis que Deus deu a Moisés, porque veja bem, quando Deus tira o povo de Israel, os hebreus do Egito, eles eram escravos no Egito, e Deus vai conduzi-los até a terra prometida. Eles vão passar pelo deserto, e lá no Monte Sinai, Deus então dá para Moisés as leis que o povo hebreu, que o povo de Israel deveria cumprir essas leis. Tá? Eram 613 leis. 613 leis. E quando eu falo 613 leis, nessas leis estavam também os 10 mandamentos. Essas leis, elas foram dadas para o povo hebreu, para o povo de Israel. Essas leis, elas não foram dadas para mim e tampouco para você. Essas leis não foram dadas para brasileiros, para argentinos, para portugueses, africanos, não. Eram leis específicas para o povo judeu. Então, Deus mandou Moisés, por exemplo, construir um tabernáculo, e nesse tabernáculo que eles montavam e desmontavam durante a sua caminhada no deserto,
Ali eles ofereciam sacrifícios, ali também Deus instituiu o dízimo para eles, porque haviam 12 tribos e 11 tribos entregavam o dízimo para a tribo de Levi. O dízimo não era dinheiro, o dízimo era alimentos, o dízimo era da lavoura e também dos animais, não era dinheiro. Então, essas leis, elas foram dadas para o povo judeu, não foram dadas para mim e não foram dadas para você. Então, depois que Jesus, então, ele veio, viveu neste mundo durante 33 anos e meio, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, depois ele aparece o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo recebe, então, a revelação do Evangelho da Graça, que Paulo, então, anunciou para romanos, para os de Corinto, para os de Éfeso, ou seja, uma mensagem para os gentios, a mensagem da graça, que não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a lei. O que a tradição religiosa faz? A tradição religiosa não ensina isso para você, não ensinou isso para mim. Por quê? Porque eles misturam tudo. Misturam o que é da lei, mas somente aquilo que lhes é favorável, somente aquilo que eles entendem como algo que vai trazer benefício para eles, Então eles praticam. E aquilo que eles... Não, isso aqui não vai trazer benefícios. Então eles não praticam. Então misturam tudo. Nós não vivemos mais debaixo da lei. A fim da lei foi Cristo. E eu queria justamente tratar mais desse assunto com vocês, sobre a questão da lei, ou das leis que foram dadas a Moisés. E cada dia nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Agora, vamos a Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, a comunidade em Roma. Então eu gostaria de ler com você Romanos, capítulo 10, tá bom? E se Melinda Marcela puder colocar aí também, para que você assista, para que você veja aí qual é a palavra que nós estamos lendo, qual é o capítulo que nós estamos lendo, tá bom? Romanos capítulo 10. Então, deixa eu ler aqui. Olha só, o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Então, o desejo dele, as orações do apóstolo Paulo, era que o povo de Israel fosse salvo. Tá? Salvo no quê? No entendimento. Porque o povo de Israel não entendeu, e principalmente os religiosos, que toda aquela lei que eles haviam recebido de Moisés não podia salvá-los, mas era apenas para mostrar para eles que eles eram pecadores, que eles eram transgressores. A lei, ela veio justamente para mostrar ao homem a sua incapacidade de por si só ser salvo. Mas eles não tiveram esse entendimento, tanto não tiveram que eles crucificaram Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer: sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Ou seja, eles eram entusiasmados pela religião judaica, pelas leis, pela tradição, pelos costumes, mas faltava a eles o entendimento. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que isso acontecia
e aconteceu também comigo e aconteceu também com você. Quando nós passamos a ouvir a palavra, mesmo lá na tradição religiosa, nós éramos entusiasmados. Nós fazíamos tudo o que pediam para que nós fizéssemos, mas sem entendimento. Nos faltava o entendimento, não é verdade? Nós críamos em coisas que hoje nós temos até vergonha de dizer assim: puxa vida, como que eu fui crer nisso? Como que eu fui tão ingênuo? Como que eu fui tão usado, tão manipulado por essa situação? Porque fazíamos coisas pelo entusiasmo, mas nos faltava o entendimento. Olha só, pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornarem justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Olha que coisa interessante, né? Qual era a falta de entendimento deles? Eles não entendiam a maneira como Deus declara as pessoas justas. Como que Deus me declara justo? Deus me declara justo por causa da minha fé em Cristo. Não é por causa da minha prática nas leis de Moisés, até porque as leis de Moisés, elas não existem mais, tá? Jesus deu fim à lei. Olha que eu vou ler de novo, é muito interessante. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegaram-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Ou seja, é o que nós fazíamos antes, né? Pensávamos assim: bom, se eu for ao templo, eu estou fazendo a minha parte. E Deus vai ver que eu estou no templo, que eu não deixei de congregar, que eu vou ao templo, que eu sou dizimista, que eu participo da ceia, que eu me batizei nas águas, ou seja, querendo se justificar diante de Deus pelas obras. Obras que hoje para Deus elas são mortas. Elas são mortas. Elas não têm nenhuma validade para Deus. Vou continuar. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Então hoje, o que nós precisamos? Apenas crer em Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, se nós cremos em Cristo, isso nos faz justos diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Você não tem que pagar dízimos, você não tem que subir escadas de joelhos, você não tem que se batizar nas águas, você não tem que participar de Santa Ceia, de pãozinho com suco de uva, você não tem que participar de campanhas, de propósitos. Isso tudo não tem nenhuma validade para Deus. Veja só, Moisés, versículo 5, escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Ou seja, tinha que obedecer os 613 mandamentos. E isso era impossível ao homem. Isso não era possível. O único que cumpriu toda a lei no seu espírito foi Cristo. Foi Cristo que cumpriu a lei. Veja, mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarado com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, olha que coisa interessante. Olha só esse corte aqui como é algo precioso. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam que somente eles seriam salvos. Somente eles eram privilegiados por terem recebido as leis, por terem recebido os mandamentos. Mas o que Deus queria é que isso fosse até a vinda de Cristo. E quando Jesus veio, que morreu lá na cruz do Calvário, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que depois apareceu o apóstolo Paulo, revelou o evangelho da graça, ou seja, todos agora são alcançados e podem ser alcançados pela graça. Tanto os judeus que creram, como os gentios que creem, ou seja, os gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Israel, como nós, brasileiros, como os argentinos, como os africanos, como os americanos, como os portugueses, como os chineses, enfim, não existe mais isso de um povo só, com uma exclusividade. Não, Deus para todos, independente da sua raça, independente da sua nacionalidade. Compreende? Então, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas, ou seja, o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. E essas eram as boas novas, ou seja, você não precisa mais das obras, das leis de Moisés para ser salvo. Você precisa apenas crer em Cristo, confessar com seus lábios que Ele é o Senhor, crer de todo o seu coração, tá certo? Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Nem todos aceitam. É claro que nós não sabemos quem é que vai aceitar e quem é que não vai aceitar. E às vezes uma pessoa não aceita hoje, mas vai aceitar amanhã. Nós não sabemos. Por isso que eu sempre digo para as pessoas: eu não sei quem são os escolhidos. Eu não sei quem são os salvos. Eu não sei quem é a boa semente. Eu não sei quem é o vaso de honra. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, e digo isso para você com toda sinceridade. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se nós olhássemos para a vida daquele religioso que subiu ao templo para orar, e ele orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, uma pessoa dessa, aos olhos de qualquer um, e principalmente de religiosos, seria considerada uma pessoa salva, não é verdade? Mas Jesus disse que essa pessoa não foi justificada. Por quê? Quis se justificar através das suas obras, dos seus feitos. Agora, se nós olhássemos também para a vida daquele ladrão lá na cruz, a sua vida pregressa, bom, o que ele fez? A Bíblia não diz o que ele fez, se ele roubou, se ele matou, se ele mentiu, se ele adulterou, se ele era um religioso ou não. A Bíblia diz apenas que ali
na cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então veja, quem olhasse para a vida daquele homem, a vida pregressa daquele homem, certamente, se fosse um religioso, iria dizer: esse homem vai para o inferno, esse homem não é um homem salvo, isso não é uma boa semente. Mas no final da vida dele, ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós não podemos nos colocar, em hipótese alguma, em lugar de juiz. É claro que você pode até dizer assim: puxa vida, essa pessoa parece que não tem o espírito, parece que... Mas você não pode afirmar, nós não podemos afirmar. Por isso que é importante nós mantermos, então, os nossos olhares para nós mesmos, para dentro de cada um de nós. Ele diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Falar. Nós temos que anunciar as boas novas, o evangelho, a graça, o amor. E aí, se a pessoa ela é uma escolhida, se a pessoa é um vaso de honra, se a pessoa ela é uma pessoa que vai crer, o próprio Espírito vai agir dentro dela, tá bom? Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. As suas palavras alcançaram os confins do mundo. Tem gente que diz assim: Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Bom, aqui diz que o evangelho foi pregado em todo o mundo, até os confins do mundo, porque o mundo que eles entendiam naquela época era o mundo que eles conheciam, era o mundo dominado pelo Império Romano, era o mundo habitado. Porque veja, quando até mesmo não muito tempo, mas nem se cria que a Terra era redonda, né? Aliás, tem gente que não crê ainda que a Terra é redonda. Ainda existem os terraplanistas. Mas, veja, eles acreditavam às vezes que o mundo ia acabar quando acabasse ali o horizonte. Então veja que até mesmo os navegantes, os descobridores, eles, né, iam às vezes assim sem saber muito bem aonde iam, estavam chegando, e acabavam descobrindo outras terras, descobrindo outros continentes. Então, eles só tinham noção naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Veja, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né? Então, veja, estamos falando de 2000, então o mundo para eles era aquilo. Jesus voltou no ano 70, meu irmão, minha irmã. Ele voltou em juízo contra o povo de Israel, voltou em juízo contra aquela nação. Ele deixou claro isso, que não passaria aquela geração. Agora, isso não nos era de forma alguma ensinado. Então, ele diz: a sua mensagem chegou a toda a terra, suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volta a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios e insensatos. Ou seja, os judeus, no fundo, eles não aceitavam a mensagem do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a mensagem do apóstolo Paulo abrangia também os gentios, e eles queriam exclusividade. Não, os gentios eram considerados como cães, como animais, um povo sem Deus. E os judeus, principalmente os religiosos, pensavam assim: não, a nossa fé não pode ser para esse povo, o nosso Deus não pode ser para esse povo, o nosso Deus é exclusivo, é exclusividade nossa, como muitos religiosos pensam até hoje.
que a sua denominação é exclusiva, e eles dizem, não, se você não pertence a uma denominação, você não é salvo, e se você sai daquela denominação, eles lhe chamam de endemoniado, de perturbado. Por quê? Porque eles acreditam que só há salvação se for dentro das suas denominações. Bom, e mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que Deus tiraria o reino deles e entregaria um outro povo, né? Ou seja, hoje, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos praticar a lei, tá certo? Nós fomos alcançados pela graça de Cristo e já nascemos debaixo dessa graça. Nós vamos trabalhar mais nesse assunto durante a semana, tá bom? Agradeço aqui ao irmão José Newton pelo boa noite a todos também. O irmão José Feitosa, que nos dá aí uma contribuição de 10 reais, muito obrigado pela sua contribuição. E minha linda Marcela, dizendo que aí Romanos capítulo 10 foi o que nós lemos hoje, e durante essa semana vamos trabalhar nesse assunto sobre a lei, a graça, tá bom? E vamos nesse entendimento, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a nossa oração de agradecimento, a nossa oração de louvor, como sempre fazemos aqui, tá bom? Então vamos à nossa oração, a oração de louvor. Vamos orar. Ó Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ler e ouvir a Tua palavra, ler e ouvir os Teus ensinamentos. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que participa conosco aqui das nossas lives, da nossa programação. Obrigado pela vida de cada um deles, pela vida dos seus familiares também. Sabe, Pai, nós cremos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente, que o sacrifício que ele fez foi suficiente para que hoje o Senhor nos olhe através deste sacrifício. E o Senhor não olha para a nossa carne. O Senhor olha para o nosso espírito, e no nosso espírito o Senhor testifica
que somos teus filhos, que pertencemos a ti, que pertencemos ao Senhor. E por isso que em algum momento de nossas vidas, a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou e hoje nós estamos aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo, para dizer que te amamos, ó Pai. Sim, te amamos. E para também colocar diante de ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Sabe, Pai, que cada irmão, cada irmã aqui, nesse instante, neste momento, coloque diante do Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, as suas dúvidas, tudo aquilo que pode estar tirando a paz, a tranquilidade. Talvez esta pessoa esteja passando por algum problema, por alguma dificuldade com um familiar ou no seu trabalho. Talvez ela esteja, meu Pai, passando por um momento difícil na sua vida. Que o Senhor dê a ela forças. Que o Senhor também restaure a saúde. Que o Senhor olhe para o trabalho desta pessoa. E aqueles que estão sem trabalho, que as portas se abram. Que o Senhor, meu Deus, dê sabedoria para que esta pessoa encontre um trabalho, para que ela possa trazer para dentro de casa o pão de cada dia. Visita, meu Senhor, com a graça, com a compaixão. Que a tua graça, a tua compaixão agora chegue através de alguém, aqueles que estão em presídios, em hospitais, aqueles que estão em clínicas de recuperação, aqueles que estão em asilos, orfanatos, aonde quer que esteja alguém, meu Pai, sem paz, sem força, sem vida, sem alegria, que esta pessoa receba agora forças, receba vida, receba alegria. Eu oro pela vida dos meus familiares, pela vida do Lucas, pela vida da Marcela, dos familiares da Marcela. E por todos, que a tua graça e a tua compaixão, ela esteja com cada um. É o que eu te peço e te agradeço. E todos os que creem digam, assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho,
e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue me abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Então, ficamos por aqui. Amanhã voltaremos neste mesmo horário com esta programação, tá bom? Muito obrigado a você que comentou, obrigado a você que também nos deu o seu apoio. Muito obrigado mesmo, tá? Que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço e vamos em frente. Abraços a todos.